está fechada até hoje. Abandonada, né? Mas a escolinha existe? Existe, o edifício? acima da capela um pouquinho. Existe, mas Aquele prédio acima da capela. está abandonada. Aquela escola ali teve tudo. Aquela escola ali era exemplo para muita escola básica. E nesses 23 anos que eu fiquei lá, eu montei uma biblioteca dentro da escola com um livro que eu ganhava, que eu comprava, que tinha escola básica que não tinha. Os livros que eu tinha. Eu pedia para vereador, eu saía em busca. Então, era maravilhosa a escola. Só que foi só eu aposentar. Nenhum queria o sacrifício. 13 anos eu subi por uma picada pelo mato, que não tinha estrada. Tinha só essa estrada aqui, essa aí não tinha. Era uma picada no mato que eu subia. E foi assim. Aí eu conheci a comunidade e hoje eu me sinto mais manezinha do que os manezinhos, porque tem gente que diz, como tu é manezinha? Não, eu fiquei manezinha porque eu trabalhei 23 anos na comunidade mais manezinha que tinha. Sim, sim. É. E eu escuto o sotaque, acho. Eu perdi o meu sotaque de lá da serra, eu perdi. Aham. Eu peguei o sotaque daqui. E tinha muitos alunos? Ou Depende. vários? Não, é porque era uma multisseriada, então eu dava de primeira a quarta série. Quando eu cheguei, era uma sala só com aluno de 7 a 17 anos. Então era tudo num horário só naquele. Depois, com o passar do tempo, eu consegui que a prefeitura dividia a escola, que era uma sala muito grande, fazer 2 salas. E aí eu dividi terceira e quarta, e primeira e segunda, porque dava para fazer um trabalho mais diferenciado. Mas teve assim 28, 29 alunos, o máximo que teve. Como um professor? Com um professor. Eu era professora, diretora, eu era responsável pela escola toda. Para tudo. Para tudo. Muitas vezes merendeira, muitas vezes faxineira. Então, quer dizer, hoje eles dizem que é desvio de função. Naquela época, a gente assumia tudo. Naquela época, a gente dava aula até o sábado. Uau. Eu também era professor e ajudei a fundar uma escola. E foi quase exatamente igual, como fazer a faxina, fazer os esportes. Isso, educação física não tinha professor, quem fazia era eu. Não, nada. Eles me pediram, você pode ajudar os alunos a aprender futebol, como soccer, mas não sabia muito, ok. Ensina o que sabe, né? Assim? Eu dizia assim que até, eu ia na prefeitura e dizia, até meio-dia, escola de meio-dia para tarde é delegacia, porque qualquer briga que dava na comunidade, o rolo ia até a escola, lá era decidido. Então, eu que tinha que decidir a briga dos vizinhos que tinham brigado, eles acabavam indo para a escola para mim resolver o que ia ser aquela briga. Então, eu dizia assim, meu Deus, virou delegacia já essa escola, período da tarde, porque era assim. No começo era assim, não tinha estrada, por exemplo, o helicóptero que vinha fazer a vacina das crianças, ou depois, com essa estrada, vinha o jipe da aeronáutica. Então, se escutasse um barulho de um helicóptero ou um ronco de carro, que naquela época o único carro que vinha era o jipe da aeronáutica, as crianças fugiam da sala com medo, que era vacina. Eles sumiam. Se enfiavam, se embrenhavam pelo mato. Pensavam que era vacina. Era vacina. E o medo de ser vacinado deixava o material e fugia. Por quê? Com medo dor. da espetada. Mas eles puderam conseguir vacina? Sim. Como Não. Aí, isso quando eu cheguei. Depois eu fui orientando eles. Aí eles já me avisavam, eu sabia, eu já trancava a porta. Deixava eles trancar dentro da sala. Era a mesma coisa que nem eu estava dando aula. Se eles escutassem o grito de alguém com um gado, com um boi, com alguma coisa, fecha a porta, porque senão eles fogem. Porque o rapaz fugia tudo para correr atrás dos boi. Então, quando eu entrei, eu tive esse controle. A merenda, ele só podia sair, tomar a merenda, escovava o dente e corria para a sala. Eu ficava na porta com a merendeira e a gente controlando isso. Porque senão, aquele rapaz tinha guria de 18 anos estudando comigo. Então, tinha de 7 a 18. Se eu não cuidasse, ele saía para a merenda e não voltava mais para a escola. Ele se embrenhava no mato e não voltava. Porque atrás da escola era tudo mato. Era tudo capoeira, de roça. Então, eles fugiam pela parte de trás. E todos esses meninos vieram da comunidade aqui? Tudo daqui. Todos daqui. A maioria mora tudo aqui. Eu dei aula
no final, quando eu me aposentei, eu estava dando aula para os filhos dos meus ex-alunos. Uau. A minha clientela, no final, era filho dos meus ex-alunos. E tem gente do cabelo branco, já que nem eu, que me chama de professora até hoje. Que estudou comigo, professora. Então, continua. Mas foi assim, foi uma experiência, né? Totalmente diferente. E aí eu cheguei aqui, eu fui obrigada a aprender, onde de noite eu ainda fiquei pensando, assim que eu cheguei aqui, por exemplo, o mês de maio, junho, julho, era a época da farinhada. Porque naquela época tinha 16 engenhos. No sertão? Sim. Aqui, 16. Uau. Te digo até o nome de cada dono, que eu tenho o nome ainda aqui na cabeça. Porque eu visitei esses engenhos todos. Nós temos foto quase de tudo. E não tenho tudo porque eu fiz um levantamento. Ficou no colégio e botaram fogo? Não. Eu fiz um levantamento em 80 e não sei quanto, que me pediram na Secretaria de Educação. Eu fiz entrevista, era fita cassete naquela época que gravava, né, com gravador. Eu fui na comunidade inteira gravando o depoimento das pessoas e fotografando para fazer um livro, que era para fazer um livro de história da comunidade. Só que nunca saiu esse livro. Eu levei esse material todo para a secretaria e até hoje eu estou esperando esse livro, não saiu. Então eu perdi muito conteúdo que eu tinha daquela época. Mas eles se gravaram, só não sabe o que foram as gravações. Não, eu não sei porque daí trocou de prefeito, aí trocou de secretário de educação. Troca de política, troca de tudo, né? Troca tudo e aí o trabalho não continua, entende? Era um projeto que a gente tinha. Depois, em 98, 99, eu fiz um livro com as crianças, com a parte de história e geografia da comunidade que eu tinha. Eu montei esse livrinho, eu imprimi com muito custo. E foi editado, né, mãe? Depois eu mandei para a prefeita, que naquela época era Ângela Min. E quem tinha feito o colégio tinha sido Esperidião, na época que ele era prefeito. Aí eu mandei um livrinho para ela. Aí o livro contava a história toda desde quando tinha sido feita a escola. Aí o Esperidião gostou muito e mandou editar na imprensa oficial. Aí editaram esse livrinho. Que contava mais ou menos um pouco daquilo que eu tinha mandado para eles. Mas nem todas as pessoas já estavam vivas nessa época quando eu fiz o livro. Porque quando eu comecei, tu vê que naquela época tinha 16 engenhos. Quando eu fiz o livro, tinha 3, tinha 4 só. E Então, ainda tem esse livrinho? Tem. Não, o livrinho tem. Ok. Tem acho que tem ainda. um só que eu pensei essa noite ainda que eu tenho que levar para Xerocá, porque acho que só a Carlota tem, porque chegaram até me roubar esses livrinhos. Ou pedia emprestado, que queria ver e não devolvia mais, entende? Não tem uma que posso comprar? O livrinho Aí. sumiu. Só se Não, ela porque achar. não era vendido, a gente, né? Sempre foi... Foi sim. para ficar na escola, cada Sim, aluno que sim. ajudou a escrever Não o tem várias. livro, levou 10 livrinhos para ele. Entendo, isso foi o propósito. Para Foi o propósito. brindar para os meninos da escola. Isso, para a e escola. também, talvez, para a prefeitura. E aí o da só escola, umas. o que ficou na escola, eles deram fim. Provavelmente está na prefeitura e eu Eles não sei. queimaram muito material da escola. Quando A fecharam. moça que ficou de diretora no lugar dela que extinguiu o colégio. Porque depois que eu saí ficou... Quer dizer, quando eu peguei licença prêmia, em 2007, quando eu voltei, porque eu era 40 horas efetiva aqui, quando eu voltei, eu já estava só 20 aqui e aí já tinha me jogado 20 lá na Barra do Sul, num outro colégio. E já tinha uma outra mulher que era diretora e já tinha vinculado essa escola com a escola de lá. Então, quer dizer, já estava tudo programado para fechar a hora que eu aposentasse. Então, foi assim uma jogada que eles fizeram para fechar o colégio. Porque se eu não tivesse aposentado, o colégio não tinha fechado, porque eu peitava mesmo. Eu peitava a prefeitura e não deixava, porque eu acho que era um ponto de referência para a comunidade. O colégio foi um ponto de referência há muitos anos. Depois a gente construiu, eu ajudei a construir a capela, porque não tinha. As missas que o padre vinha rezar, vinha um padre lá do centro da cidade, uma vez por mês ou cada 2 meses, rezava a missa no colégio. O colégio rezava a missa. O colégio médico, eu arrumei médico para vir atender uma vez por mês no colégio. Era atendido, depois já tinha dividido, aí a gente colocou onde era a biblioteca, uma maca, aí o médico vinha, atendia a comunidade. Isso tudo eu consegui. Quando eu cheguei aqui,
Eu sempre dizia para minha mãe que eu gostava de dar aula numa aldeia de índio. E quando eu cheguei aqui, eu me identifiquei com uma aldeia de índio. Povo daqui. Não tinha comunicação, não tinha luz, não tinha estrada, só tinha essa, tinha um caminho pelo mato, não tinha uma fossa, não tinha nada disso. Era índio mesmo, era tudo no mato, atrás da moita. Primitivo, como a forma de morar como básica. Eu comecei esse trabalho todo. Eu fui para o departamento de saúde, eu exigi que eles viessem dar fossa para eles construir uma privada. Então, latrina, como eles dizem, né? Lá fora. Mas isso tudo foi trabalho meu. Então, eu deixei o meu sangue nessa comunidade. E eu conheço essa comunidade melhor do que gente que se diz nativo daqui. Sou nativo. Mas que se botar eu e essa pessoa conversar, eu dou um banho nela. Porque eu estudei a comunidade toda. Eu estudei. Quando eu fiz o concurso que eu passei para professora, eu fui a primeira colocada em História. Conhecimentos gerais. Aí eles diziam, Manezinha sabe tudo da ilha e dos redores. Não, eu não sou Manezinha, mas me orgulho que tu me chame disso. Mas o dinheiro que eu ganhava, eu comprava livro para estudar, porque como é que eu ia dar aula se eu não conhecia o município de Florianópolis?